Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. Hoje no destaque a entrevista com o professor Wagner Bretas, que é coordenador adjunto do Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal Fluminense em Campos do Goytacazes. Isso aí, mais uma entrevista falando sobre o ambiente de inovação do Norte Fluminense. Fique com a gente volta já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. TV Petrópolis ao vivo no Instagram. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento na TV Petrópolis ao vivo pelo Instagram. Seja bem-vindo. Hoje a nossa entrevista é com Wagner Bretas, que é coordenador adjunto do Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal Tecnológico Fluminense de Campos do Goytacazes. Seja bem-vindo, professor. Estamos conversando aqui antes de iniciar a gravação do programa, justamente dessa série de entrevistas que a gente tem realizado a respeito do ambiente de inovação do Norte Fluminense. Já entrevistamos o professor Molina, que foi o antigo diretor da Agência de Inovação, o professor Geraldo Timóteo, que é atual diretor de inovação, o Henrique da Hora, que é o diretor-presidente do Tec Campus, e agora nosso prazer de entrevistá-lo para falar sobre o Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal Fluminense, do Norte Fluminense, né? Professor Wagner, só para a gente contextualizar para o nosso público, conta um pouco da história do IFE Campos do Goytacazes. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. A história do Instituto Federal Fluminense é bem curiosa, né? Porque a Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica no Brasil tem pouco mais de 10 anos, mas o IFE, especificamente, tem mais de 100 anos. Ele começou como Escola de Aprendizes e Artífices, né, mais de 110 anos atrás. Depois se tornou a Escola Técnica Federal de Campos, depois o Cefet Campos, e aí, por fim, ele foi integrado à rede, então, criada de Instituto Federal Fluminense. Então, é história bem antiga, ele continua com uma missão aí da educação profissional e tecnológica, do desenvolvimento socioeconômico regional baseado na tecnologia, mas é uma história bem bonita, porque, inclusive, enquanto escola de aprendizes e artífices, foi a primeira no Brasil a ser instalada fora de uma capital de um estado. Então, isso daí foi realmente algo bem promissor e bem empreendedor aí para a cidade de Campos. O IFE hoje ele conta com cursos de graduação, conta com cursos técnicos também, pós-graduação. Quais são os níveis de ensino do IFE Campus? Essa é uma outra curiosidade, né, que é muito comum
na Alemanha, né, através das Fachhochschulen, mas que no Brasil só a Rede Federal é que vem protagonizando esse tipo de ação. Nós temos desde cursos de formação integrada e continuada, né, que seriam cursos de extensão para um operador, para um instalador de um painel solar fotovoltaico, de alguma coisa assim. Depois você tem os cursos técnicos integrados ao ensino médio, tem os cursos concomitantes, onde o estudante pode estar fazendo o ensino médio em outra instituição e fazendo curso técnico aqui, ou já pode ter terminado o ensino médio fazendo técnico também. Temos graduações em nível de bacharelado e licenciatura, em várias áreas, desde engenharia até teatro, né, música, gastronomia, e na área de ciência e tecnologia de alimentos também. Depois a gente parte para pós-graduações lato sensu, mestrados profissionais e agora, recentemente, um doutorado profissional. Então, o nosso reitor, né, o professor Jefferson Manhães, diz que a gente pode entrar aqui usando fralda infantil e sair usando fralda geriátrica. Você tem, desde engatinhando até usando muleta, você vai ter a sua oportunidade de estudo aí dentro da nossa instituição. Professor Wagner, é só uma curiosidade, qual é o curso de doutorado profissional que vocês têm aí, né, no IF Campus? A gente tem uma linha muito forte na área de meio ambiente. Então, o nosso doutorado foi na área de modelagem de recursos hídricos, que ao mesmo tempo que envolve meio ambiente, envolve modelagem computacional, modelagem matemática e a engenharia ambiental. E nós temos desde técnico em meio ambiente, engenharia ambiental, mestrado em engenharia ambiental e agora um doutorado na mesma linha. Então, foi uma área que a gente quis realmente verticalizar e permitir que nossos estudantes tenham toda essa formação aí e tenham acesso a tudo isso. Isso é uma novidade, o doutorado profissional é uma novidade. O que diferencia para o doutorado acadêmico? Realmente é uma novidade. Há poucos anos no Brasil isso passou a ser permitido pela CAPES, né? E o que acontece é o seguinte: no doutorado acadêmico, a tendência é você fazer uma pesquisa básica, uma pesquisa investigando a ciência. E aí, como na nossa missão de Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica está o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas voltadas especificamente para o desenvolvimento de inovações, voltada para o desenvolvimento de produtos, de processos industriais, o que acontece é que um doutorado profissional ele vai ao encontro dessa missão. Ele pensa não só em desenvolver uma pesquisa científica, mas prioritariamente uma pesquisa tecnológica, onde você, como resultado, ao invés de você ter artigos científicos publicados, que é óbvio que a gente vai ter também, mas você tem como produto final, por exemplo, uma patente. Então, imagine você conseguir desenvolver uma pesquisa que, no final, de fato, você já tem um produto e está pronto para poder transferir essa tecnologia para o mercado. Pois é, e vocês têm aí o Núcleo de Inovação Tecnológica, que tem sido justamente um dos eixos da nossa pauta, falar sobre os núcleos de inovação tecnológica no estado do Rio de Janeiro. Já fizemos, inclusive, entrevista na UERJ, na UERJ lá em Nova Friburgo, e agora com vocês, na UENF também. Então, a gente tem tratado um pouco dessa ferramenta importante do Marco Legal de Inovação, que são os núcleos de inovação tecnológica. Como é que está estruturado o núcleo de inovação tecnológica de vocês aí no IF Campus? Já que vocês têm muita pesquisa, né? Como é que vocês transferem isso para a sociedade? Então, interessante isso, né? A missão de um núcleo de inovação tecnológica, a princípio, é fazer essa conexão entre a pesquisa que é desenvolvida na instituição e a sociedade, né? Transferindo essa tecnologia. Só que, além disso, uma missão muito importante dos núcleos de inovação tecnológica é trabalhar a política de inovação institucional. Então, o IFE, ele criou legalmente o seu núcleo de inovação tecnológica em 2009, ele foi formalizado em termos de regulamentação interna e tal em 2014, mas a gente vem trabalhando muito efetivamente na difusão da política de inovação institucional. Esse ano, no começo do ano, nós tivemos a aprovação no nosso Conselho Superior da nossa política de inovação. Então, isso daí vem fazendo com que o papel do NIT extrapole simplesmente a proteção dos ativos intangíveis, né, que são desenvolvidos na instituição. As patentes, os registros de software, o desenho industrial, o design de produtos e tal. Mas, além disso, a gente vem efetivamente articulando
com os demais atores institucionais e a nossa região, inclusive, para que a gente possa, de fato, fazer com que a cultura do empreendedorismo inovador, a cultura do desenvolvimento tecnológico voltado para a inovação, ela realmente faça com que as nossas pesquisas saiam da instituição e cheguem realmente até a sociedade para poder contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da nossa região e do nosso país. Um dos pontos que eu sempre destaco é justamente essa questão da cultura da inovação, Wagner, porque eu acho que a gente ainda é muito carente disso, inovar, né? Acho que nós não somos uma sociedade inovadora. Estamos caminhando para isso, de certa maneira. Qual tem sido o papel do NIT nesse processo aí em campos, na articulação com as empresas, até mesmo com a sociedade civil? Como é que cria esse contexto aí de ambiente de inovação mais denso? Então, o NIT está inserido no ecossistema local de inovação, tem diversos atores, obviamente, e aí eu queria destacar alguns. Nós temos um polo de inovação, né, chamado Polo de Inovação Campus Goytacazes, que é uma unidade de pesquisa e desenvolvimento tecnológico do IFE, que está também como uma unidade Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Então, como unidade Embrapi, a gente faz especificamente pesquisas encomendadas por empresas industriais, né, que chegam até a nossa instituição, que reconhecem a nossa expertise em algumas áreas, e aí fazem um contrato onde o governo federal subsidia uma parte dessa pesquisa financeiramente, o Instituto entra com a sua expertise, com a sua infraestrutura de pesquisa e seus pesquisadores, e a empresa entra com recursos financeiros e econômicos para poder fazer uma pesquisa. E é curioso que esse modelo tem dado muito certo, a gente já tem vários cases de sucesso aí, inclusive sendo reconhecidos internacionalmente, tá? E aí o NIT, ele entra no começo com a prospecção tecnológica para auxiliar essas pesquisas que vão ser desenvolvidas. Depois, na questão dos contratos e na proteção legal desses ativos intangíveis, aí na forma prioritariamente de patentes e de registro de software. E aí nós temos também a Tec Campus, que é a incubadora de empresas municipal, aqui em Campos dos Goytacazes, que na verdade ela envolve todas as instituições de ensino superior e tecnológicas aqui do município, mais o poder público municipal, mais alguns atores institucionais de representatividade empresarial. Então, imagine que você consegue, sendo estudante do IFE, ter uma ideia. Essa ideia pode ser trabalhada dentro de uma empresa júnior, que nós temos 6 empresas juniores ali, temos um movimento grande aqui de fomento ao empreendedorismo junto aos nossos estudantes, né, de graduação. Depois, essa ideia pode se transformar num projeto de pesquisa de iniciação tecnológica, depois ele pode incubar essa ideia, né, como na forma de uma empresa dentro da Tec Campus, depois fazer uma parceria com o Polo de Inovação para desenvolver uma pesquisa com fomento da Embrapi. Então, isso tudo aí faz com que a cadeia do empreendedorismo e da inovação comece lá no banco da escola e culmine com um projeto de pesquisa tecnológica um pouco mais avançada. E o NIT acaba atuando em cada um desses papéis, seja fomentando o empreendedorismo inovador junto aos estudantes, seja potencializando o grau de inovação que os nossos pesquisadores já têm, mas que de repente não estão sistematizando isso daí. Né? A inovação, ela, apesar de ser uma coisa que parece um boom, uma ideia genial e tal, na verdade você tem procedimentos para poder acelerar esse processo e fazer com que isso vire uma coisa recorrente, não algo pontual. Então a gente vem efetivamente atuando, né, tanto na busca de informação tecnológica, no ensino, no comprometimento ali dos pesquisadores e estudantes com essa área e na demonstração de como é que o nosso ambiente de inovação pode auxiliar nesse processo todo. Legal. A gente vai explorar um pouquinho mais essa questão aí desse ambiente, quais são os tipos de ferramentas que vocês têm usado para fomentar esse ambiente, mas antes disso a gente fazer um breve intervalo e voltamos já.
Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. TV Petrópolis ao vivo no Instagram. Estamos de volta à TV Petrópolis, é o programa Ciência e Movimento, hoje entrevistando o professor Wagner Bretas, que é coordenador adjunto do Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal Fluminense, em campus do Goitacazes. Estamos fazendo uma pauta aí sobre o ambiente de inovação do Norte Fluminense. E aí, professor Wagner, falando sobre o NIT, falando sobre o ambiente de inovação, como é que está, assim, em detalhes, esse processo de transferência de tecnologia do IFE para a sociedade, assim, em termos de contraste de transferência tecnológica, como é que isso tem sido feito? O que você destacaria nesse processo do NIT nessa história recente? Bom, tem duas teorias, né, duas linhas de pensamento quando se fala em inovação, que é o Technology Push e o Demand Pull, né? A gente brinca que assim, você desenvolve uma solução e depois vai em busca de um problema para ver onde é que essa solução se encaixa, que é o pior dos cenários, né? Você ter a prepotência de achar que o que você desenvolveu realmente é a oitava maravilha do mundo. E tem o lado de você efetivamente buscar um problema e aí sim usar o conhecimento científico e tecnológico para tentar resolvê-lo. É nessa segunda linha que o IFE se apoia. Então, a gente não desenvolve prioritariamente a pesquisa básica, a gente quer a pesquisa tecnológica, e isso de preferência demandado através de empresas e de problemas que a gente de fato identifica na sociedade, nas indústrias e tal, para que a gente tenha de fato uma solução que seja aplicada, não só aplicável. Baseado nisso, né, o nosso modelo do NIT ele tem sido muito pautado nos projetos Embrapi. Então, como é que funciona isso? Uma indústria chega até o polo de inovação com uma demanda real, faz um contrato, desenvolve uma tecnologia e nesse contrato, previamente já está previsto que a nossa propriedade intelectual, né, o que for desenvolvido aí passível de ser patenteado ou registrado, tá, isso daí vai ser dividido igualmente entre a instituição, entre o Instituto Federal Fluminense e a empresa que contratou. Sendo que nesse contrato, nesse modelo de contrato, se a empresa que já pagou por aquele desenvolvimento de inovação, ela, por si só, quiser explorar comercialmente, ela não vai precisar pagar nenhum royalty para o IFE, porque isso daí já foi pago durante o desenvolvimento daquela tecnologia. Agora, se essa empresa resolve transferir essa tecnologia para terceiros explorarem comercialmente, aí sim o Instituto Federal Fluminense passa a ter uma partilha do direito dessa propriedade intelectual para que ele possa também receber royalties através dessa transferência de tecnologia. Por enquanto, o que tem acontecido? As empresas que nos procuram, por serem até de caráter industrial, elas mesmas já têm desenvolvido essa tecnologia, elas mesmas querem explorar essa tecnologia no mercado. Então, basicamente, no início do contrato Embrapi, a gente já define isso, já é feito. Apesar disso, nós temos aí na nossa, digamos, prateleira aí algumas invenções que foram de pesquisadores do IFE, sem um contrato inicial com empresas, para que possam estar à disposição também da sociedade. Tem uma outra questão que foi muito interessante aí no ano passado, que nós conseguimos dar um salto interessante aqui para nossa atuação do NIT, que foi a criação do CAP, o Comitê Avaliativo de Propriedade Intelectual. O que esse comitê, que é composto por membros de vários campi do IFE, fazem? Esse comitê faz o seguinte: na hora que um pesquisador do IFE sugere o depósito de um pedido de patente de alguma invenção que ele tenha desenvolvido, é perguntado a ele o seguinte: primeiro,
Isso daí foi fruto de uma demanda real do mercado? Se sim, essa patente vai ser depositada, esse software vai ser registrado sem nenhuma interferência do CAP. Tá? Segundo, isso daí foi uma ideia de um pesquisador, mas ele não teve empresa encomendando a pesquisa, então ele vai ter que desenvolver um plano de negócio para demonstrar que existem interessados naquela tecnologia, e aí então ter a carta de apoio dessas empresas, dessas instituições, para que de fato isso demonstre um interesse real da sociedade. Então, no passado, como é que eram medidos aí os NITs? Eles eram medidos pelo número de ativos intangíveis protegidos ou pelo número de transferências de tecnologia efetivamente contratualizadas. Hoje a gente já percebe que é muito mais importante a qualidade do que a quantidade. Então, ao invés da gente patentear qualquer coisa, não. A gente vai patentear o que de fato vai contribuir para o desenvolvimento socioeconômico. Aí sim, isso daí passa a ser algo valioso para a instituição e que vai ao encontro da nossa missão institucional. Legal. O professor Wagner, está chegando no final do programa, vou até já deixar agendado aí para a gente falar mais sobre o Embrapi, né, se for possível, numa próxima encontro. Como que as pessoas podem contactar o NIT e o IF Campus? Bom, primeiro é bom a gente ressaltar que o IFE ele está na metade do estado do Rio de Janeiro, né? Desde Maricá, passando por Cabo Frio, Macaé, Quissamã, Bom Jesus do Tabapuana, Itaperuna, São João da Barra. Então a gente tem vários campi do IFE, né? São 11 unidades e 15 polos, né, que nós temos aí no IFE. E, na verdade, pelo site www.if.edu.br, você já consegue ter uma visão da grandiosidade da nossa instituição e ter acesso a todos os nossos contatos. Ok. Professor Wagner, obrigado pela sua entrevista. Eu já vou entrar em contato de novo para a gente falar sobre o Embrapi. Eu acho importante, a única unidade fora da capital, né, pelo que foi me dito. Então, a gente vai fazer uma pauta sobre isso aí, que eu acho importante a gente caracterizar esses movimentos, essas políticas públicas na área de ciência e tecnologia. Obrigado pela sua entrevista. Espero vê-lo novamente em breve. Um grande abraço. Um abraço a todos aí. Tchau. Até logo.